Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o discípulo, apóstolo João, 21. Nós vamos ler alguns versículos, porque tem a necessidade de ler toda essa parte, todo este bloco, toda essa perícope, todo este trecho. 21, verso 1 até o 17. Depois disso, Jesus apresentou ou apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tibereíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro diz: vou pescar. Nós também vamos, dizemos outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa nenhuma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, olha só o que Jesus fala: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, respondeu eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia, e a rede carregada, cheia, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram ao encontro, um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe, diácono, servindo. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Verso 17 e último. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus diz: então alimente as minhas ovelhas. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Salvador, Senhor. O Senhor não desiste de nós, o Senhor vai atrás de nós, porque o Senhor nos ama, Senhor. Meu Deus, que neste noite de culto de Santa Ceia, Senhor, o Senhor vem falar conosco. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor. As crianças já devem ter ido para a salinha. Peço à igreja que não converse, não se movimente, que preste atenção na palavra. Meus amados, nós sabemos que aqui Jesus já tinha ressuscitado. Depois da sua ressurreição, ele ainda passou 40 dias na terra.
instruindo e dando direção a seus discípulos, a seus apóstolos e algumas orientações. Mas o que mais me interessa e chama atenção no capítulo 21 é porque nós vamos ver Jesus indo principalmente ao encontro de Pedro. E eu quero ministrar uma palavra hoje a alguns Pedros que estão aqui, dizendo para alguns Pedro: Pedro, não pare. Pedro, não desista. Nós sabemos que o apóstolo Pedro é um dos discípulos mais importantes para a vida da igreja cristã. Um apóstolo que deixou a sua marca. O apóstolo Pedro, eu fico pensando quando Jesus estava preso na fortaleza Antônia, Pedro do lado de fora, talvez aguardando e pensando que Jesus iria sair dali sem ser condenado. Havia uma esperança depositada sobre a vida de Jesus, e Pedro talvez ansiava por essa resposta. Pedro tinha algumas particularidades no ministério de Jesus. Tanto é, Virgínia, se você te perguntar, me fale o nome dos discípulos de Jesus, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Pedro, Tiago e João. Dificilmente você lembra de Filipe, Natanael, Bartolomeu e os outros. Mas Pedro é o primeiro que vem. Pedro, em alguns momentos de mais importância, ele estava presente. Desde o chamado do apóstolo Pedro, o chamado dele é extraordinário. Quando Jesus passa, Pedro estava pescando, e Jesus diz: Pedro, na verdade Simão, depois ele muda o nome, me segue, e eu farei de você pescadores de homens. O apóstolo Pedro viveu ao sobrenatural, ele andou por cima das águas. O apóstolo Pedro, ele estava no monte da transfiguração com Jesus. O apóstolo Pedro, quando Jesus vai orar, ele é um dos que vai para o monte, na oração do Getsêmani. Jesus volta, repreende: não pudeste velar comigo nem uma hora. Pedro está sempre perto de Jesus, tinha uma grande importância no ministério de Jesus. É a sogra de Pedro que Jesus cura. É Pedro que vai dizer na porta formosa: não tem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. A Bíblia chega a falar que a sombra do apóstolo Pedro curava. É Pedro também que vai negar Jesus 3 vezes. Mas também é esse apóstolo Pedro que Jesus pergunta: o que é que o povo diz quem eu sou? Uns vai dizer: é Elias, é Jeremias, é um dos profetas. É Pedro que vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Cristo. É para ele que Jesus vai dizer: não foste carne e sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou. E sobre esta pedra, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. É Pedro, tu és Pedro, é esse Pedro. Esse Pedro que sofreu tanta importância e que influenciou tanto o ministério de Jesus. Mas é esse mesmo Pedro que, quando Jesus é preso, que Jesus é condenado, que ele está do lado de uma fogueira, aquecendo de um frio, alguém olha para ele e fala: tu tem a marca, tu é um deles. Ele disse: eu não conheço. Tu fala igual tem fala de crente, eu não. Eu vi você com eles, porque vocês andam misturados, é crente, eu não. É esse mesmo Pedro que, depois de ter uma frustração, porque esperava que Jesus traria alguma liberdade para o povo, acerca do Império Romano,
Esse Pedro que frustra talvez com Jesus é que nega. E que Jesus, quando está indo para o martírio, para o Calvário, Jesus olha para ele. Capaz que no olhar Jesus falou: mas não foi tu que falou que se fosse preciso morreria comigo? Agora está me negando. É esse Pedro. Tanto é que depois que Jesus é preso, você não vai ver mais Pedro. Pedro não está na crucificação. Pedro não está quando tira Jesus do madeiro e leva para o túmulo de José de Arimateia. Na cruz estão as mulheres e João está lá, mas Pedro não está. Esse Pedro parece que sofre uma frustração com o ministério. Esse mesmo Pedro que falou que precisa morrer com Jesus, morria, parece que decepciona. Você não vê mais Pedro. Quando Jesus ressuscita, quem vai é as mulheres. Pedro vai e chega depois. Chega primeiro, na verdade, entra, mas você não vê a voz de Pedro. Quando Jesus ressuscita, ele vai falar isso aqui, ó. Vai para Jerusalém, avisa os discípulos que eu estou ressuscitado, que eu ressuscitei, e avisa também a Pedro. Jesus dá uma direção diferente acerca de Pedro. Fala para os discípulos, pode falar para Tomé, Felipe, ele fala para os outros, mas vai também a Pedro. Jesus está meio que falando assim: Pedro pode até querer desistir de mim, mas eu não desisto dele. E é nesse contexto que agora Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus já está ressuscitado. O interessante é que o capítulo começa dizendo: depois disso Jesus apareceu novamente ao mar de Tiberíades, ou da Galileia. Depois disso ele se apresentou. Ei, peguem isso aqui. Quando a Bíblia está dizendo assim, depois disso Jesus se apareceu ou se apresentou, não quer dizer que Jesus não estava lá. Exemplo, se eu tivesse pegado o microfone só agora para pregar, isso não estava dizendo que eu não estava aqui. Eu estava aqui, mas só agora eu peguei o microfone e me apresentei para pregar. Jesus está dizendo, depois destas coisas, Jesus se apareceu, apresentou-se. Jesus estava dizendo, por mais que você acha que eu não estou no ambiente, eu estou. Eu só não manifestei ainda, eu só não apresentei ainda, mas eu não te abandono, eu não te deixo, eu estou contigo. Você só não viu a manifestação, mas na hora certa eu dou uma ordem ao teu respeito, na hora certa eu entro em cena, na hora certa eu me apresento a ti. Jesus apresenta. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidados de gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e outros 2 discípulos. E Simão Pedro disse, eu vou pescar. O interessante que eu vejo aqui, irmãos, Pedro sofreu uma decepção. Ele estava frustrado. Interessante que Jesus já tinha aparecido outras 2 vezes, em Tomé inclusive, mas parece que aquilo não foi satisfatório para Pedro. Pedro não manifesta, você não vê Pedro falando nada. É por isso que a Bíblia vai falar que essa é a 3ª vez que ele apresenta aos discípulos. Interessante que Pedro sempre tem 3. Ele negou 3 vezes, vai perguntar 3 vezes se ele ama. A chamada de Pedro, se eu for ensinar sobre a chamada, você vai ver que por 3 vezes Jesus insiste com Pedro, porque meio que ele abandona o ministério quando Jesus está chamando ele. Ele não é o que demora mais seguir a Jesus. É esse mesmo Pedro que na mesma hora ele dá uma espadada e eu acho que ele queria torar a cabeça de Malco, mas pega só na orelha. Ninguém dá uma espadada para torar a orelha, dá para torar o pescoço, é porque ele deve ter negado, pegou só a orelha. É esse Pedro que agora sofre uma decepção. É esse Pedro que está frustrado com a igreja. É esse Pedro que fez uma análise
errado quanto a ministério e obra de Deus, e o reino de Deus. E ele vai pescar. Agora pensa, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, viu milagres de Jesus, viu Jesus ensinando, viu Jesus libertando de demônios, Jesus ressuscitando mortos, 3 anos e meio contemplando milagre. Agora, pouco tempo depois, Pedro quer voltar à profissão antiga. Escute, como que por causa de poucos dias, ele quer voltar daquilo que tinha saído, daquilo que tinha abandonado? Sabe o que eu aprendo, Cata? Como que nós é do mesmo jeito? Talvez nós vemos Jesus agindo na nossa vida o tempo inteiro, anos de crente, nós vemos Jesus agindo, libertando, curando, salvando, entrando com provisão e nos auxiliando o tempo todo, e de repente, por causa de uma pequena frustração, eu esqueço tudo o que Jesus fez, me decepciono com coisinha, igual já foi citado nessa igreja, porque baixou o microfone, eu esqueço tudo que Jesus fez e quero voltar à velha vida. No entanto, é com Pedro que Jesus falei: o diabo veio a mim e me pediu para peneirar contra você, mas eu entrei na causa, eu entrei na frente e roguei ao Pai que você não desfalecesse na fé, porque muita gente vai depender de você depois. Tem gente que frustra com o ministério por causa de muito pouca coisa, irmão. Quer voltar atrás, voltar a pescar, voltar da onde Jesus te tirou, por muito pouca coisa. Decepcionado, viveu anos de presença de Deus. Aí porque o diabo peneira. O que é peneirar, pastor? Você lembra o que é peneirar? Você pegar o feijão, se o maromba tivesse aqui, ele sabia, né? Joga para cima, o vento vem e tira a palha. Aí você joga de novo, faz isso várias vezes, depois joga embaixo e às vezes pisa, para ver se tem alguma coisa ainda que precisa ser tirada, uma casca. O diabo fala assim: eu quero jogar Pedro para cima e para baixo, depois eu quero pisar. Aí é onde Jesus falou: mas eu entrei na causa para você não desmolecer da fé, porque muitos vão precisar de você depois. É nesse contexto, e Pedro vai pescar, e o interessante, irmão, que ele leva os outros. Olha, estava junto com ele Tomé, os filhos de Zebedeu, Natanael. Interessante que quem nasce para ser líder, irmã Cleide, influencia outros. Tomé nem pescador era. Outros aqui nem pescador era, mas Pedro fala: eu vou pescar. Eles falam: eu vou contigo. Tem gente que quer voltar atrás, ainda ao invés de deixar o irmão seguir na fé, ele leva junto. Ainda ajuda a tirar mais outro da igreja, só porque está decepcionado com alguma coisa. Ele fala: já que eu não posso, eu decepcionei, eu vou chamar outros. E o interessante é que quem é líder influencia. Esses meninos foi: já que você vai pescar, eu vou com você. Nem sei pescar, mas eu sei que é pescador. Vou voltar à velha prática, vou pescar. E foram. O interessante isso é que Deus falou no meu coração hoje. Eu lembrei de uma fala de Billy Graham. Jaciel, de quem que é esse barco que Pedro pega? Não era de Pedro, não era de nenhum desses que estava aqui, mas ele chega na praia, ele quer voltar a pescar, tem um barco. Irmã Vilma, toda vez que você quer navegar para longe de Deus, o diabo vai entregar um barco. Vou falar de novo, porque senão tem gente que não pegou. Toda vez que tem um crente querendo navegar para longe de Deus, o diabo vai oferecer o barco. Eu estou contrariado que a igreja vem um que não é crente, está afastado e te oferece alguma coisa para te levar para mais longe de Deus. Eu estou revoltado com alguma coisa, vem alguém que ainda te faz revoltar mais. O diabo sempre vai ter um barco para te levar a naufragar mais distante de Deus. Levanta a mão. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, quebrar todos os barcos que o diabo possa querer te oferecer para te levar para longe de Deus.
Entraram no barco e foram pescar, decepcionado com Jesus, triste com o ministério, frustrado. Ele está pescando. Jesus vai à praia. Ei, Pedro, eu não desisto de você, porque eu sei o potencial que tu tens. Tem vidas que dependem de você, líder. Você pode ter decepcionado, mas eu vou à praia, onde você está, pela segunda vez, fazer o segundo chamado na tua vida. Eles estão pescando. Jesus vem e prepara o cenário. Brasa, fogo. Quando Pedro negou Jesus, ele estava diante de brasa e de fogo. Na mente dele, quando ele vê sua fogueira, o que queria lembrar? Aonde ele tinha negado Jesus. Mas o interessante é que Jesus faz um braseiro. Por que é brasa e não fogo, pastor? Quem já assou carne no fogo, presta? Queima por fora e fica dentro, cru por dentro. E na brasa? Assa por dentro e por fora. Jesus está dizendo, eu estou preparando brasa na tua vida, porque você precisa ser transformado por dentro e por fora. Não pode ter só casca de crente, não. Você tem que ser crente de dentro para fora. Por fora nem não importa tanto, mas o que importa é por dentro. Ser crente de verdade. Jesus aparece na praia e fala, filhos, filhos, você está sentindo a presença de Jesus, irmão? Por mais que você me abandonou, você está aborrecido, decepcionado, tristecido comigo, filhos, eu vim para bancantear com vocês. Eu vim para comer peixe, pão com vocês. Eu não desisti de você, Pedro. O diabo pode até ter te oferecido um barco para te tirar da presença de Deus, mas hoje Jesus veio aqui e está gritando, Pedro, aonde estão os Pedros? Deus ainda conta com você, precisa de você, vai usar você. Então tire toda mágoa, toda decepção, porque isso não é de Deus, mas é hora de você levantar e falar, eu vou marchar, eu vou fazer a obra, eu quero ser servo, servir a Jesus. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Vocês têm peixe? Não! Nós não tem. Lance a rede do lado direito. A voz de instrução do Todo-Poderoso. O lado direito ali, Aparecida Lopes, não quer dizer só que estava lançando o lado esquerdo, não. E agora tem que lançar do lado direito. O original ali é, faça a coisa certa. Porque até agora está fazendo tudo errado. Você pode trabalhar, mas sem eu não tem resultado. Vou falar de novo, porque tem gente que não entendeu. Você só não colhe resultado porque está fazendo errado. Você só não pegou peixe porque não está na direção certa. Jesus está dizendo, lança do lado direito, faça a coisa certa, ande em conformidade com a palavra, seja santo porque eu sou santo, obedece os meus mandamentos, seja submisso, me adore em espírito e em verdade, faça a coisa certa.
Esse corpo nunca pode ser melhor do que está dentro de mim, porque esse corpo vai para a sepultura, vai acabar na sepultura, mas o meu espírito e a minha alma vai entrar na eternidade, e eu vou pegar um corpo glorioso de glória. Não adianta eu cuidar só do físico, não adianta eu querer ter sua aparência, mas eu tenho que ser feita sobre brasas, cozido por dentro e perfeito por fora, e o nome de Jesus ser glorificado através da minha vida. Então faça a coisa certa, Pedro. Quando lançou, muito peixe. Só que quando ele está lá, olha só isso aqui. O disley. João olha. O discípulo amado é o Senhor. Quem conhece a voz? É o Senhor. Agora o que eu achei interessante, irmão João Batista, que quem vê é João, mas quem vai é Pedro. Aleluia. E quem que é maior em termos de igreja? Pedro. João é o discípulo do amor. Pedro é sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que é que o senhor quer falar com isso, pastor? Nem sempre aquele que me mostra Cristo vai ser maior do que eu. Tem gente que tem hora que mostra Jesus para mim, mas isso não impede de eu ser maior do que aquele que me mostrou Jesus. Talvez alguém mostrou Jesus para você e hoje está largado, está abandonado, não está na igreja, mas você está aqui triunfando, rompendo, servindo a Deus. Foi alguém que te mostrou Jesus, mas hoje você é maior do que aquele que te mostrou. Meu sogro apresentou Jesus para mim. Hoje eu sou pastor do meu sogro. Tem hora que cabe a nós, John, mostra Jesus para alguém, e talvez você está mostrando Jesus para um próximo Pedro, que você vai ter que submeter a autoridade dele. É por isso que nós temos que pregar. Agora olha só, eu estou pregando porque eu sei, hoje nós vamos passar do horário e você vai ficar quietinho, não vai embora não. Pedro estava trabalhando, só de bermuda, cueca, sei lá, só tinha homem, estava pescando. A Bíblia fala que ele pega a capa e veste para encontrar com. Isso aqui é bonito demais. Sabe por quê, presbítero Ivon? Porque para nadar sem roupa você anda mais rápido. A roupa te impede de nadar rápido, é ou não é? A roupa, ela causa atrito e consequentemente você vai mais devagar. Sem roupa você ia nadar mais rápido, mas ele vê Jesus, ele veste a capa, cai na água e vai encontrar com Jesus. Pastor, o que o senhor quer ensinar com isso? Ei, quando você está andando em direção ao Senhor, não importa a velocidade, importa se você está na direção certa. Vou dizer de novo, não importa a velocidade, importa se você está na direção certa. Tem gente que quer ser rápido, que tudo acontece rápido, quer crescer rápido, quer forçar ser rápido, quer aparecer rápido, o ministério tem que ser rápido. Jesus está falando, ele não preocupa com rapidez e nem com velocidade. Preocupe se você está na direção certa. Pode até estar devagar, mas se estiver na direção certa, na hora certa eu te levanto, Pedro. Não tem pressa não, irmão. Não fica apavorado, atropelando as coisas porque que é rápido, não. Ei, só seja crente, dependente de Deus, andando na direção certa, na obediência certa, fazendo o que agrada certa. Na hora certa a bênção vai chegar. Não importa, irmão, eu não quero rapidez não, a não ser que Deus tenha isso para mim, mas o que eu quero é olhar para aquele que é autor e consumador da minha vida e continuar andando na direção certa. Agora outra coisa que eu acho interessante, a Bíblia fala que quando vem Pedro, os outros 6 discípulos ficam lá arrastando a rede. 6. Porque eles pegou 153 grandes peixes.
Tem um mistério nesse 153 peixe aqui, Valécia. O mar de Genezaré, ou de Tiberíades, foi feito um estudo. Existe 153 espécies de peixe. Jesus está dizendo, para te mostrar que eu tenho controle, a soberania de todas as coisas, eu vou mandar na tua rede um peixe de cada espécie. Isso é para te mostrar, Pedro, que eu vou te fazer pescador de homem. Você vai ganhar judeu, você vai ganhar gentil, você vai ganhar prostituta, você vai ganhar todas as espécies, mas eu vou te usar. Aramassora manda cantar la massora decai. É isso, Pedro. Agora, presbítero Eduardo, o 6 está lá puxando a rede, fazendo força, passando mal. 153 peixes. Aí Jesus fala assim, Pedro, pega um peixe lá para nós. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro vai lá e arrasta a rede sozinho. Guido, é só Jesus. Antes tinha 6, está aí no texto, pode ler. Ele está arrastando a rede, fazendo força, morrendo. Aí Jesus fala, Pedro, vai lá e traz peixe. A Bíblia fala que Pedro vai lá e pega a rede e arrasta sozinho. O que é isso, pastor? Para muitos, aqueles que eles fazem com esforço, passando mal. Para quem Deus chamou para ser líder, ele faz com folga. Pastor, eu estou achando de pesado demais essa rede. Deus está falando, continua arrastando a rede. Mas para outros, Jesus está falando, enquanto ele está morrendo para puxar aquela rede, eu venho e raspo folgado. Porque para uns Deus distribuiu capacidades, para uns mais talento, para outros menos. Deus está falando, ei, talvez a tua rede está pesada, mas Deus te deu capacidade para puxar essa rede. Tem uns que não entende o peso da rede, mas Jesus está falando, é porque para ti eu confio mais, Pedro. Tem gente que não dá conta de puxar uma rede com uma sardinha, mas tem gente que Jesus falou, ei Vilma, você vai arrastar uma rede com maior peso, mas é porque você tem mais capacidade, é para você, eu te dei mais responsabilidade, e não é para parar. Pastor, mas eu estou com vontade de parar. A rede está pesada, pastor. Pastor, eu estou sofrendo maltratos. Eu estou sendo perseguido. Tem percalços. Jesus está falando, não é para largar a rede, é para continuar puxando a rede. Porque tem gente que depende de você, Pedro. Se você parar, muita gente vai morrer. Se você parar, muita gente vai ficar deitado. Pedro, é para você marchar. É para continuar puxando a rede. Pastor, mas está doendo. Pois é, Pedro, mas você tem influência. Continue na cabeça, continue puxando a rede. Pastor, mas eu estou sendo incompreendido, está me jogando pedra. Pois é, Pedro, mas não pare, é para continuar avançando. Não é hora de desligar o motor do carro, não é hora de jogar a toalha, não é hora de retroceder, mas é hora de avançar. Um dia eu falei, eu vou entregar a chave, eu não dou conta mais de ser incompreendido, de ser maltratado, eu vou deixar, está doendo demais. Jesus falou para mim, sim, você acha que a cruz, será que o teu sofrimento é maior do que a cruz? Eu não deixei a cruz, não é para largar a rede. Por que que não deixou a cruz? A Bíblia vai nos falar que ele foi obediente até a morte de cruz. Mas aí em Hebreus 12, a Bíblia vai nos falar que nós estamos em volta de uma grande nuvem de testemunha. Mas não é para você largar atrás e voltar atrás, é para continuar marchando pelo gozo que nos está proposto. Deus está dizendo para alguns, Pedro, aqui, não é para retroagir, não é para parar, mas é para continuar avançando pelo gozo que está proposto, porque tem um gozo lá na glória, tem um gozo junto com Jesus, tem um gozo na presença de Deus. Pastor, mas está doendo, pastor.
Pastor, está tão difícil de ser crente, pastor. Pastor, é tanta pedrada, pastor. Deus está dizendo: ei, se vou te dar essa rede é porque eu vi capacidade em você. Então, e o que você está puxando é porque eu sei que você está dá conta. Ei, tem alguém aqui que pensou em desistir, está fazendo de qualquer jeito, não está fazendo a obra mais com o jeito que fazia. Lembra, eu falei na reunião hoje: importa não é o jeito que você começa, importa é o jeito que você termina. Então termine bem. Talvez tenha gente que começou até com vontade, com garra, mas está deitando com a carga, está achando difícil, está querendo parar. E Jesus está falando: não é assim que termina a obra, não. Nós somos falados do funeral, é o como terminamos, o jeito que acabamos. Então dê o seu melhor hoje, faça o seu melhor hoje, ofereça o seu melhor hoje. Tem gente que depende de você, não é hora de parar. Pastor, não vi as promessas se cumprir, mas continua crendo que na hora certa Deus te entrega. Eu preciso terminar, eu vou terminar com isso aqui. Tinha mais coisas, mas nós tem ceia. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Só que no original aqui Jesus fala assim, ó: Pedro, tu agapapaus, ou ágape, você me ama com amor sacrificial, ao ponto de morrer, porque lá atrás você falou que fosse preciso de morrer por mim, você morria. Aí Pedro vai responder: eu te amo, mas ele fala filéu, eu te amo de amor de irmão, não sacrificial. Pedro, tu me amas? Amor ágape, ao ponto de morrer? De novo ele responde: eu te amo. Filéu no grego, amor de irmão. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro? 3. Quantas vezes que Pedro tinha negado Jesus? 3. O ambiente é o mesmo, a fogueira é a mesma. Pedro vai voltar lá onde ele negou e fala assim: ele sabe, eu falei que eu ia com ele até o final, ele sabe que eu neguei. Eu falei para Jesus que eu ia fazer o meu melhor e não estou fazendo. Eu falei para Jesus que eu ia ser mais crente, não sei, e ele sabe. Só que Jesus veio aqui hoje para restaurar e renovar Pedro. Aí a Bíblia fala que ele pergunta pela terceira vez, e a Bíblia fala que Pedro então começa a se entristecer, porque Jesus sabe. Aí Jesus fala assim, ó: Pedro, restaura, pastoreia, arrebanha os meus cordeiros. Cordeiro, irmão, é cordeirinho. Não dá trabalho, não desvia. Você nunca vai ver um cordeiro desviado, você vai ver ovelha. Pedro, tu me ama? Ama, pastoreia as minhas ovelhas. Ele vai falar: ó, tem que pastorear as ovelhas. Ovelha tem carrapicho, tem bicheira, de vez em quando elas apeitam numa cerca errada. Só que Jesus está falando: Pedro, pastoreia os bonzinhos, aqueles que estão sempre do seu lado, mas pastoreia as ovelhas também. Porque para você eu dei capacidade para você suportar. É por isso que tem hora que fala que você não presta, você não está nem aí, você já criou um couro mais grosso. Eu não sou mais crente mimimi, não, só porque fez isso comigo, eu vou deixar de ir na igreja. Não, Pedro, você vai pastorear os cordeiros, mas pastoreia as ovelhas também. Porque eu estou te dando capacidade, líder, para você aguentar os fracos. Larga de ser empurrador, de picuinha, só por causa de um trenzinho. Fica crente. Eu te coloquei nesse cargo, na frente, é para você ser resistente. Pastoreia os cordeirinhos, mas pastoreia as ovelhas também. Tem gente que quer estar na frente de alguma coisa na igreja, mas não pode sofrer nada, ele não pode ter nada, nem uma picuinha quer desistir. Larga de falar mal. Pastor, mas ele é mal demais. Não é ele que é mal, não. É você que ainda não é bom o suficiente. Pastor, ele é ruim. Ele não é ruim, não. Você que não é bom o suficiente. Porque o dia que eu for bom o suficiente, eu suporto ele, eu aguento ele. Eu sei que ele é mais fraco do que ele. Eu vou ajudar ele, eu vou ombrar com ele. Mas eu não vou revoltar com a igreja nem com o ministério. Eu vou fazer a minha parte. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Fica de pé, igreja, fica de pé. Aramá, vem, ministério louvor. Jesus hoje está falando: aonde estão os Pedros? Aonde estão os Pedros? Agora escute.
A Bíblia, a história nos fala que na época do imperador Nero, 60 anos depois de Cristo, Pedro vai ser morto. Orígenes conta como foi Pedro morreu. Não me mate como morreu o meu Senhor, me mate de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. Agora escute, Pedro está falando a verdade agora para Jesus: Senhor, eu te amo, mas se o Senhor acreditar em mim, eu vou melhorar. Eu não cumpri o que eu falei, mas se o Senhor veio aqui, Senhor, eu te prometo que eu vou melhorar de força em força, de glória em glória. Pedro vai ganhar 3.000 almas depois, Pedro vai ganhar 5.000 almas depois. A Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Pedro se transforma o maior líder da igreja, mas Jesus foi atrás de Pedro e falando: Pedro, eu te dou uma nova oportunidade. Você sabe que você estava fraco, você sabe que você até me negou, você sabe que você não estava mole, qualquer coisinha estava frustrando e decepcionando com o ministério, mas hoje Jesus está chamando Pedro para ter um novo compromisso, para ser mais forte, para pastorear cordeiros e ovelhas, e falar assim: Senhor, eu vou melhorar de pouco em pouco, mas eu vou melhorar, e aquilo que eu prometi, se preciso fosse morrer com o Senhor, eu vou morrer. Aonde estão os Pedros? Levanta a mão. Aonde estão os Pedros? Que esta noite você fala: Senhor, a sua morte não foi em vão. Quem morreu por mim não foi o fulano A nem o fulano B. O Senhor me chamou para ser líder. Quem morreu por mim foi o Senhor. E dessa ceia em diante eu vou fazer um compromisso de ser ainda melhor. Eu ainda vou arrastar minha rede, eu não vou largar minha rede. Hoje eu estou sendo cozinhado no braseiro, mas eu quero ser melhor a partir de hoje. Começa a adorar o Senhor Jesus.